Eu sei que todos nós queremos respostas e a gente está buscando isso de um jeito ou de outro, aqui ou ali, nessa ou naquela linguagem. E aí uma linguagem tem mais a ver com o que eu quero ouvir, e outra linguagem tem mais a ver com o que você quer ouvir. E aí depois a gente se cansa e a gente vai buscar de outras maneiras. Está todo mundo buscando. Ninguém encontrou nada, ou pelo menos ninguém encontrou o que busca exatamente, não é? Eu não acredito naquelas pessoas que dizem assim: sou absolutamente feliz, tá tudo certo, nada tá fora do lugar. Aliás, eu acredito quando uma pessoa diz que neste momento tá tudo bem, tô feliz, as coisas estão no lugar, porque existem fases na vida em que tudo parece favorável, os ventos favoráveis, os caminhos lineares, as relações perfeitas, tá tudo bem, saúde perfeita, claro. Só que não há nenhuma garantia, aliás, não há nenhuma evidência de que permanecerá assim. Eu não quero ser desanimador aqui. É por isso que eu sou inquieto com essas mensagens positivistas de autoajuda, dizendo, não, porque existe o paraíso, o mundo perfeito, é só você cumprir os passos, os rituais, as regras, seguir esse ou aquele caminho, e então... Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a grande questão é, a vida tem altos e baixos, a vida tem momentos maravilhosos e momentos difíceis, tristes ou trágicos. Isso é inevitável e isso é para todos. É como alguém que sai de casa num dia maravilhoso, temperatura agradável, um sol legal, os pássaros cantando, no meio do dia, tudo bem, num domingo, o dia calmo, poucos carros na rua, pouca gente, respira e fala que bom. Mas é possível que na segunda-feira de manhã tudo mude. Aquela frente fria chegue, os raios e trovões aconteçam, o dia escureça às 7 da manhã, o temporal caia, as ruas inundem, naquele mesmo cenário, tudo mudou. Agora ele vê o engarrafamento, as pessoas caminhando, é o mesmo cenário. Isso é inevitável, ontem estava tudo diferente, a vida é assim. E se aquele que saiu na segunda-feira de manhã se assustar com aquilo que viu, porque prometeram para ele que seria sempre domingo à tarde, ele vai voltar correndo para casa, ou ele vai sentir que há alguma coisa errada, ou no mundo, ou na vida, ou nele. E tem muita gente que pensa assim, o erro foi meu. Se no domingo, ao me deparar com um sol maravilhoso, com um dia lindo, quente e tal, eu tivesse feito determinado ritual, os passos, sei lá o que, para que o dia permanecesse assim, provavelmente teria permanecido, foi porque eu não fiz. Eu estou sendo punido. E isso vai viver com culpa. Até que na terça-feira o tempo muda. E aí a felicidade retoma, tá vendo? Era isso mesmo, era o ritual. Mas na quarta pode ser que mude de novo. Tem gente que pensa assim, tudo bem. É o jeito de cada um de ver. Isso não tem a ver com fé ou não fé, é o olhar de cada um. Então nós temos os nossos olhares e a gente vai condicionando as dores, as tragédias aos movimentos divinos, muitas vezes. Ou a nossa própria culpa. Só que infestações de pulgas ou ratos, só que dias nublados e tristes, só que frio, só que morte, só que perda, só que momentos de fases na vida mais pesados, poxa, são inevitáveis. Para mim, para você, pro cara do canal no YouTube, para todo mundo. Acontece. E quanto mais a gente viver tentando negar isso, ou superar isso, ou ultrapassar essa realidade, mais difícil, mais frustrado, mais pesado vai ser viver. Até porque a gente caminha para um ponto onde a vida, pelo menos a vida, o vigor, a saúde, enfim, isso vai se deteriorar. Pode ser que não aconteça contigo se você morrer jovem, mas se você não morrer jovem, a outra alternativa é envelhecer. E no envelhecimento, tudo que chega na velhice. Mas não é, obviamente que isso não está reservado só à velhice. Enquanto a velhice não chega, mesmo que você tenha saúde, na vida, na faculdade, no trabalho, no casamento, nas amizades, contigo mesmo, né, haverá altos e baixos. Portanto, o que a gente faz quando a gente enfrenta os baixos? Eu tenho um texto no meu livro O Menino que Anseia pelo Céu, que chama Quando a Vida Sai dos Trilhos. É um texto curto e eu quero compartilhar com você. O que dizer para o sujeito que perde o emprego, a família e as oportunidades todas, tudo de uma vez? Como ontem eu li a notícia de acho que até comentei aqui na rádio, de uma família que se programou, uma família mexicana, para ir à Copa do Mundo, mas pouco antes houve um acidente de carro, a mulher e os 2 filhos pequenos estavam no carro na Flórida e morreram. Sobrou o marido.
E ele resolveu que, por homenagem à família, que sonhava muito com essa viagem à Rússia, ele cumpriria todo o roteiro, levaria alguns amigos, faria essa viagem. Eu fiquei pensando, que situação, que dor. O que dizer para um cara desse? Né? Você vai dizer o quê? Seja forte para ele? Ou para uma mãe, por exemplo, que acaba de descobrir que o filho tem uma grave doença? Isso é quase desconsiderar a dor humana, especialmente potencializada nos corações das mães ou dos pais, né? Convencer quem seguia feliz pela estrada da vida e teve que interromper a viagem porque o carro quebrou, que logo o mecânico vai chegar e tá ali, ó. Isso pode se alimentar uma esperança que talvez se frustre. Para quem chegou até aqui procurando saber por que as portas se fecham, eu vou logo adiantando que eu não tenho respostas. Karma, provação, castigo, lição, plano divino, aleatoriedade. Eu não gosto de nada disso. Isso é tudo muito definido, é tudo muito pronto. Nada disso me convence. Eu não acredito em cartilhas, em manuais que funcionam igualmente para todos. Afinal, cada dor é cada dor. Mas isso não me impede de notar algumas coisas interessantes. Talvez valha a pena a gente pensar. Por exemplo, eu nunca vi uma porta se fechar sem que outras estejam abertas. Quando eu percebo que cheguei ao fim de determinada estrada, por mais que eu lamente, mudo a perspectiva do olhar e percebo que há outros caminhos. Sempre. Aí eu entendo que eu só encontrei aqueles caminhos porque eu cheguei naquele ponto da estrada que me gerou até dor e frustração. Uma outra coisa que eu notei: por mais doloridas que sejam as experiências, eu nunca vi nenhuma dor maior do que aquela que é possível suportar, por mais dolorida. Porque é o seguinte: se eu me imaginava antes vivendo aquele acontecimento, aquela dor, a sensação que eu tinha é que não daria. Por exemplo, eu falei, eu não consigo imaginar aquele pai que perdeu os filhos, né? Agora, eu não sei direito a razão, mas no meio do fogo, no meio de uma dor que, por exemplo, eu temia viver, e ao vivê-la, eu me senti estranhamente forte. É claro que dói, uns dias parecem piores que outros. Mas vem cá, como é que a gente explica essa condição que, apesar do choro, suporta? Quando achava que não daria mais, simplesmente deu. Sempre que portas se fecham, eu sinto que eu fiquei de alguma maneira mais forte, um pouco mais experiente. Eu aprendi que, se souber extrair de alguma maneira, e isso é um movimento só meu, força dessa fraqueza, eu começo a lidar com um certo tipo de poder que só existe quando eu me esvazio de qualquer complexo de superioridade, de grande potência, de invencibilidade. Existe um incrível poder na fragilidade. Mesmo, existe um incrível poder na fragilidade, que só experimenta quem não teme encará-la. Quem tenta se apegar ao poder da força, de ser mais forte, de ser o grande, vai se esvaziar. É uma contradição. Quem de alguma maneira percebe que na dor e na exposição e na vulnerabilidade e na fraqueza existe força, é engraçado, mas se agiganta. Apesar de perder amigos quando as portas se fecham, eu tenho chance de reconhecer quem realmente está perto. São esses que eu quero junto quando as outras portas se abrirem. Mais uma coisa que eu percebi: é justamente nesses momentos que estruturas interiores aparentemente imutáveis se quebram. E aí eu começo a repensar quem eu sou. E que grande chance de melhorar. Mais um negócio: quando eu tô quebrado, eu sinto que, se não dá mais para perder, o próximo passo só pode ser na direção da reconstrução. E aí eu me desacomodo. Se antes eu tendia a ser presunçoso, é nessa hora que eu sou confrontado com a minha humanidade. E aí nela eu refaço o meu caminho até diante da contradição e da quebra de todas as minhas ideias prontas, dogmáticas do que é a vida. Eu sei o que é o sofrimento, eu sei o que é a alegria, eu sei o que é força, eu sei o que é fraqueza, eu sei o que é bem, eu sei o que é mal, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei. E aí tudo se desestrutura diante de algo inesperado. E agora? O que eu vou fazer com esse eu sei? Que grande chance para eu me enxergar e dar novo significado aos meus valores.
Você já notou que a gente aprende a deixar de confiar nas aparências e naquilo que dá a sensação de força, de invencibilidade? Afinal de contas, de fraqueza em fraqueza, somos forçados a reconhecer que de fato somos. E aí a gente se torna humilde. E na humildade o nosso ponto de observação, a nossa perspectiva é mais ampla do que aquele que tenta enxergar acima de todos e na realidade só se apequena. Já notou, não? Eu relativizo os estereótipos do poder e eu desloco o meu olhar para o que realmente vale, o que a gente tem falado sempre aqui na rádio. O que vale é o essencial. Eu desloco o meu olhar, pelo menos eu tenho essa possibilidade de deslocar das distrações que me seduzem e agora eu foco no que de fato vale. E geralmente, e quase sempre, está ligado ao simples e ao essencial. Outra coisa, quando as portas se fecham, eu fico triste, eu perco o humor. Claro, fico de mau humor, a minha esperança diminui. Isso pode durar muito tempo, inclusive. Agora, é difícil explicar a razão de que depois de um tempo, não se estipula exatamente quanto, existe uma renovação. Eu acordo em determinado dia renovado, cheio de inexplicáveis esperanças, de boas ideias, de inspirações. Quando eu fico fraco, quando eu me percebo fraco, de alguma forma eu aprendo a confiar numa dinâmica silenciosa, que eu chamo de dinâmica da vida. E aí eu tenho a chance de entender que eu sou humano, mas ao mesmo tempo conectado a esse fluxo natural da vida, ao poder que simplesmente é e que se projeta em simplicidade e em silêncio e em sabedoria, nas dinâmicas que muitas vezes eu chamo de cruéis, de inexplicáveis, aquelas que eu não entendo, mas que estão em tudo, nos animaizinhos, no universo, nas galáxias, nos planetas, no meu corpo, em tudo. E, sem as minhas armas, eu olho no espelho e reconheço que a minha maior virtude é ser humano que é e deu. Para quem veio aqui na rádio, por exemplo, em busca de respostas definitivas, eu sinto dizer que eu não tenho. Não espere de mim, então me diga cientificamente, a física quântica prova. Não, eu não sou desses caras. Mas o que estranhamente eu aprendi é que quando as portas se fecham, basta atenção para ver que outras abrem, cheias de novas oportunidades e avisos que parecem vir de todos os lugares, para deixar bem claro que se eu enxergar, se eu acreditar, amanhã, potencialmente, tudo traz sementes de mudanças e pode ser diferente. E que apesar dos pesares entre vida e morte, entre nascimento e a ida, entre os ciclos naturais da existência, que estão inexoráveis no meu caminho, eles podem, de alguma maneira, me moldar, me tocar, me tornar um cara melhor. E essa escolha é absolutamente minha e sua.